prezados alunos e alunas. Eu sou a professora Ana Clara Rebouças e estamos na disciplina Ciências Sociais em Saúde. Nessa primeira videoaula, iremos explorar as relações entre o vasto campo das ciências sociais e a saúde, mais especificamente a saúde coletiva. Lembro que para subsidiar as nossas reflexões e trocas nesta primeira semana, dispomos de um artigo base da professora Regina Macília, intitulado Temas Emergentes em Ciências Sociais e Saúde Pública Coletiva, a produção do conhecimento na sua interface. Contaremos também com a síntese em PowerPoint. Objetivamos nessa aula sinalizar os principais aspectos do artigo indicado, de modo a contribuir com a análise da apreensão deste. Proponho tomar como um ponto de partida um brevíssimo passeio nas relações remotas entre os objetos de interesse da saúde e os aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos de um dado grupo, conforme apontam diversos estudos nas mais variadas áreas do saber. A exemplo, na tese do professor Sérgio Arouca, importante referência no campo da saúde coletiva, temos a seguinte revisão, assim expressas nas palavras desse autor. Nas civilizações primitivas, onde a medicina era religiosa e mágica, a prevenção da ocorrência de enfermidades estava naturalmente ligada a um mundo sobrenatural, constituído de deuses e espíritos. A medicina egípcia, por exemplo, possuía conhecimentos sobre a inoculação humana contra a varíola, a associação entre a peste bubônica e os ratos, bem como um adequado sistema de proteção à infância. A medicina grega, com Hipócrates, para citarmos outro exemplo, levava em consideração, na determinação das doenças, o clima, a alimentação, as águas. E, ao passo que privilegiava a visão holística do ser humano, criticava já a escola que se concentrava apenas sobre o órgão afetado pela doença. Aqui, um rápido comentário. Notaremos, ao longo desta aula e da leitura indicada, as confluências entre estas preocupações, já tão remotas, e aquelas que encontramos atualmente no bojo das temáticas exploradas pelas ciências sociais em saúde. A exemplo da crítica à fragmentação do saber e do cuidado em medicina, tal como já faziam os gregos ao privilegiar, então, uma visão holística do ser humano, conforme dissemos. Avancemos mais um pouco naquela tese quando o professor Arouca assim diz. Poderíamos continuar investigando na história da medicina a história das condutas preventivas. Seria interessante seguir sua evolução através da medicina romana, com suas obras sanitárias, das prescrições preventivas já existentes em documentos religiosos, como na Bíblia, no Alcorão. E prosseguindo, poderíamos adentrar pela medicina das espécies até o nascimento da clínica, atingindo o interior da medicina microbiana no século XIX. Todavia, sem desprezar esse importante aspecto, preferimos partir da premissa de que a história da ciência é basicamente a história das ideias e de que estas encontram sua especificidade na relação que possuem com a estrutura social que a gerou e permitiu seu aparecimento. Vamos sublinhar essa última afirmação. A história das ciências é basicamente a história das ideias e de que essas encontram sua especificidade na relação que possuem com a estrutura social. Ora, se a história das ciências se confundem com a própria história das ideias e que estas ideias guardam relação com a estrutura social onde elas emergiram, e este é um dos olhares possíveis sobre a relação entre ciências e sociedade. Então, estamos falando da relação entre as ciências sociais e humanas e um dos aspectos constituintes da sociedade, que é o ser humano em sua condição de saúde ou de doença. É claro que entender tais relações não é uma tarefa simples, dada a complexidade dos objetos em jogo, a sociedade, a cultura, a saúde, a doença e os tantos desdobramentos a partir deles. Todavia, os empenhos têm sido muito ao longo do tempo. Assim, é nessa antiga relação entre as ciências sociais e a saúde que a autora Macília e tantos outros nomes da saúde coletiva, também das próprias ciências sociais, convida o leitor a um voo panorâmico sobre as interações entre aquelas dois complexos campos, destacando suas trocas, suas produções, seus principais desafios e as atuais perspectivas. Evidentemente, não temos como pretender esgotar esta reflexão. Entretanto, através da leitura do texto e das demais atividades propostas nessa semana,
buscaremos juntos um olhar mais ampliado e situado sobre as ciências sociais e saúde a partir desse passeio por alto. Então vamos lá! Já sabemos que não são de hoje os diálogos entre as ciências sociais e a área da saúde, mas atentemos para o século XX. A professora Marcília, em consonância com outros importantes pesquisadores da área, inicia o seu passeio apontando nomes consagrados na construção das relações que estamos aqui estudando. Assim, concordando com o professor Everardo Nunes, fala do pioneirismo do médico francês Henri Sigerist, quem contribuiu para a construção do campo da sociologia médica nos Estados Unidos e para a explicação da biologia em uma matriz ao mesmo tempo histórica, social, política e econômica. Além dele e dos vários estudos emergentes à época, aquela autora, também compartilhando com Cecília Minayo, destaca outros importantes nomes que fomentaram as análises na interface Ciências Sociais e Saúde, a exemplo do Marcel Mauss, quem explorou as relações entre o fisiológico, o emocional, as práticas culturais e o contexto social, e de Claude Lévi-Strauss, autor que se debruçou sobre a morte no contexto das visões do mundo e das representações coletivas, o papel das terapêuticas e da cura nos sistemas simbólicos e nas relações sociais e a eficácia simbólica da relação interativa entre médico, paciente e as expectativas do grupo social a que pertence. Agora, lançando um olhar mais direcionado à América Latina e ao Brasil, Marcília nos fala que a incorporação das áreas das ciências sociais e humanas pela saúde ficou mais evidente por volta dos anos 50, já sob influência americana das agências internacionais como a OMS e a OPAS. Assim, no paradigma da medicina preventiva, desenvolvida pelos clássicos autores Levy e Clark, é possível perceber o recurso a conhecimentos produzidos pela etnografia e antropologia, que passaram a contribuir para as práticas de educação sanitária e medicina preventiva. Todavia, partilhando com aquela autora, é na década de 60 que as ciências sociais passaram a ser incorporadas de forma mais sistemática, mais especificamente nos cursos de graduação em medicina, e com uma forte tônica na crítica sobre o modelo biomédico dominante na formação dos médicos. Chegando aos anos 70, há um consenso entre os autores da área de que passam a ganhar ênfase as críticas e as explicações de cunho sociológico e da ciência política acerca dos processos históricos, suas relações com as profundas desigualdades e os padrões diferenciados de adoecimento e morte dos grupos populacionais. É nesse bojo, seguindo o raciocínio de Marcília, que se torna oportuno nos reportar ao movimento da reforma sanitária e à constituição do campo da saúde coletiva no Brasil. Aqui é fundamental considerar o contexto da ditadura militar no país. Assim, tanto para o movimento da reforma quanto para a consolidação do campo da saúde coletiva, as reflexões e debates inspirados em abordagens caras às ciências sociais ganham maior força e espaço institucional. Como acresce aquela autora, é nesse processo que se observa uma posição de crítica sobre a realidade médica e social e a própria prática da medicina, o que resultou na produção de trabalhos acadêmicos emblemáticos, como o da professora Cecília Donângelo e do professor Sérgio Arouca. Ou ainda, vejam só, esse processo e essa produção acabaram por constituir as bases conceituais que subsidiaram a definição do campo da saúde coletiva e a fundação da Abrasco. Isso posto, podemos deslocar um pouco o nosso olhar para tais bases conceituais, mobilizadas na saúde coletiva, já iniciando o nosso melhor entendimento sobre como se processa e se adensa a incorporação das ciências sociais nesse campo. De acordo com Marcília, quando a saúde coletiva se constitui como um campo, o faz centrando suas produções científicas e formativas de pessoal nos seguintes grandes eixos: a previdência social, a política da saúde, o sistema de saúde e a organização dos serviços de saúde, as relações entre condições de vida e saúde e o perfil de morbimortalidade das populações, os recursos humanos e a saúde, mercado e processos de trabalho em saúde, as relações trabalho e saúde, pois se considerava que tais relações não eram adequadamente abordadas do ponto de vista social, isso é, em sua densidade e processos complexos.
a violência, os acidentes e o aumento da morbimortalidade por causas externas. Esse último eixo foi incorporado mais recentemente, uma vez que a violência e os acidentes de trânsito, as chamadas causas externas, passaram a ser considerados como contundentes problemas de saúde pública no Brasil só a partir dos anos 80. Em face desses grandes eixos da saúde coletiva, podemos avançar nos processos de incorporação das ciências sociais nesse campo, destacando suas principais potencialidades e desafios. Passemos às potencialidades, ressaltando, conforme Marcília, que no início dos anos 40, a incorporação da antropologia e dos estudos etnográficos foi bem aceita pela saúde pública. Mas, na constituição do campo da saúde coletiva entre os anos 70 e 80, o arcabouço conceitual da sociologia foi mais facilmente assimilado. E de que forma? Nas análises macroestruturais e históricas da sociedade brasileira e das relações de produção e consumo com o perfil de morbimortalidade da população. E na análise das profissões da saúde através da incorporação do denominado materialismo histórico estrutural. Sim, aqui estamos falando de uma predominância a essa época das abordagens de inspiração marxista, com destaque para determinados conceitos originados da sociologia e da economia política, como modo de produção, classes sociais, ou conceitos originários da ciência política, como Estado, ideologia, políticas sociais, hegemonias e instituições sociais. Ou seja, no evoluir do movimento da reforma sanitária em direção à proposta de um Sistema Único de Saúde, o SUS, que culminou com a sua incorporação na Constituição Federal de 88, a teoria política foi mais procurada para embasar essa luta. E isso nos parece de fato oportuno, concordam? Posteriormente, já com a implementação do SUS, conhecimentos da administração, planejamento foram incentivados e conseguiram espaço no campo da saúde coletiva. E a antropologia voltou a fornecer subsídios para a compreensão das representações sobre o processo saúde e doença pelos diferentes segmentos da população. Ainda na seara das potencialidades da incorporação das ciências sociais pela saúde, Minayo, uma autora citada no texto de vocês, consideram que a antropologia clássica sempre contribuiu para a discussão do processo saúde e doença em várias perspectivas, seja relativizando os conceitos biomédicos, desvendando a estrutura dos mecanismos terapêuticos, apontando as relações entre saúde, doença e realidade social, na contextualização dos sujeitos e as formas de abordagem do processo saúde e doença. E ela explica: a vivência da saúde e da doença produz efeitos e traz consequências tanto para o corpo quanto para o imaginário. Por isso, os profissionais de saúde devem considerar os valores, atitudes, crenças das pessoas, ampliando suas bases conceituais e permitindo uma abordagem mais abrangente dos fenômenos com que lidam. Antes de avançar nesse amplo hall de contribuições e subsídios que as ciências sociais trazem, pautamos alguns desafios nesses processos, afinal nem tudo são flores. Um deles, e concordando com Marcília, está no fato de existirem sérias dificuldades para a efetivação da interdisciplinaridade entre as próprias ciências sociais ao se debruçarem sobre a saúde como objeto de suas pesquisas. Isso é, se por um lado a multiplicidade de olhares e abordagens potencializa as análises em saúde, por outro, os diálogos e trocas em meio a esta diversidade nem sempre se efetivam, ou em muitos casos nem sequer ocorrem. A exemplo, é bastante comum encontrar grupos, sobretudo nas instituições de ensino e pesquisa, que tendem a se fechar em uma determinada abordagem teórico-metodológica e nela permanecer com margens muito restritas para o diálogo ou para trocas disciplinares, ou ainda mais dificilmente interdisciplinares. Todavia, cabe ressaltar que esse não é um problema exclusivo das ciências sociais, mas das ciências em geral. Outro desafio apontado por Marcília pode ser sintetizado na seguinte crítica. Muito embora as ciências sociais humanas tenham se debruçado sobre as questões da doença e saúde, fizeram historicamente pensando essas questões como parte da vida em sociedade e não dirigindo seu olhar para o ângulo específico da saúde e da doença. Essa tendência tem motivos diversos e raízes profundas na história, o quais renderiam tema para um curso inteiro e sem chance de se esgotar.
Mas se podemos evidenciar uma das principais razões para isso, o faremos sublinhando a histórica dualidade que marcou o pensamento ocidental, ao menos desde Descartes. Ou seja, aqui estamos falando das clássicas dicotomias que as mais diversas vertentes teóricas buscam ou ainda necessitam superar, tais como a cisão corpo-mente, natureza-sociedade, indivíduo-estrutura, entre outras. E mais uma vez, aqui não estamos falando apenas das ciências sociais e humanas, mas tais cisões ou polaridades são uma tendência entre as mais variadas áreas do saber. Na leitura indicada, a autora avança e aprofunda essa reflexão, ressaltando que no caso da saúde coletiva, houve, e ainda há, outro desafio somado a tal tendência, qual seja de uma certa subordinação conferida às ciências sociais na sua relação com esse campo. Assim, nos dizeres de Marcília temos: as ciências recém-chegadas acabam por ocupar uma posição subordinada e foram, de certa forma, constrangidas a oferecer respostas imediatas às demandas de outras disciplinas já instaladas no campo, sem que pudessem apresentar suas próprias perguntas e demandas decorrentes do objeto com que trabalham, das teorias, dos conceitos em que se baseiam e dos métodos que estão assentados em suas investigações. Isso posto, o artigo nos oferece uma relevante indagação. Será possível produzir um conhecimento que não seja subordinado na interface das ciências naturais com as ciências sociais? Sobre isso, o que vocês acham? A autora acredita que sim, e expõe seus argumentos, os quais são valiosos para o seu estudo. Confira no texto. E eu também concordo que podemos superar tais tendências e assim tornar possível produzir conhecimentos verdadeiramente integrados entre as ciências ou, no mínimo, menos fragmentados ou polarizados. Nessa direção, destaco alguns nomes e abordagens contemporâneas mais empenhados nessa difícil, mas não impossível tarefa de confluir saberes oriundos das mais variadas vertentes em torno de objetos complexos que necessariamente demandam tais movimentos, como é o caso da saúde. A exemplo, destaco as potentes contribuições da teoria Torrede, em especial dos seus expoentes como Bruno Latour e Michel Calon, também as reflexões que vêm sendo realizadas pelo antropólogo Tim Ingold, em seus fecundos emaranhados entre a biologia e as ciências sociais e humanas, os estudos igualmente ricos e instigantes da filósofa e etnógrafa Anne-Marie Moll, os quais vêm propondo um outro olhar sobre as práticas do cuidado em saúde. E por falar nesse outro olhar sobre as práticas em saúde, vamos dar uma última espiadinha em mais um desafio que Marcília destaca em seu texto e que tanto reverbera nas interações entre as ciências sociais e a saúde. Está assim posto: estas ciências, como quaisquer outras, partem do conhecimento empírico sobre a realidade para desvelar seu conhecimento. E dessa forma, elas acabam por construir um objeto abstrato que exige distanciamento do real e elaboram teorias com certo grau de generalidade, como é o propósito de qualquer ciência. Entretanto, na sua incorporação pela saúde, as ciências sociais foram chamadas para discutir situações concretas e particulares e contribuir para a resolução de problemas encontrados ou chamados para intervir ou indicar o modo como intervir em situações concretas da realidade, tal como se observa com mais clareza em outras áreas, como na educação, no serviço social, na administração. Assim, foram justamente essas dificuldades de fazer a passagem do conhecimento teórico para as prescrições concretas da ação que também se desdobraram e, em alguma medida, se desdobram em posições nem tanto fluidas ou confortáveis entre as ciências sociais e a saúde. Os desafios que vimos até aqui e outros existentes, de certo, devem ser superados se pretendemos avançar na produção de conhecimentos na saúde mais potentes e efetivos. Como dito, temos superado alguns, ou ao menos refletido sobre formas de como fazê-lo progressivamente. Nessa perspectiva, e já concluindo nosso voo panorâmico sobre as ciências sociais em saúde, valem essas últimas perguntas. Passadas décadas dessa rica e desafiante relação, quais temas emergentes atualmente desafiam o campo da saúde coletiva e a contribuição das ciências sociais e humanas? Permanecem os mesmos eixos da década de 80? Sim, os eixos permanecem, responde a autora do texto, mas acrescendo:
permanecem, todavia, com novos temas e desafios. Finalizemos então a nossa aula itemizando estes principais eixos temáticos sobre os quais temos produzido uma vastidão de estudos, reflexões e orientações de grande valor e pertinência à saúde coletiva. São eles: o eixo das políticas de saúde e organização dos serviços de saúde. Nesse eixo, uma profusão de aspectos caros a essas dimensões são abordados e nele destacamos ainda uma especial atenção às questões relativas à equidade e à diversidade cultural em suas complexas demandas. O eixo das condições de vida e trabalho. E aqui estamos diante das relações entre os mais variados aspectos e processos da vida, do trabalho e o perfil de saúde e adoecimento das populações em suas atualizações e dinâmicas ao longo do tempo. O eixo dos recursos humanos em saúde. Esse eixo segue dedicado à análise das inserções e processos de trabalho em saúde, em suas múltiplas facetas, e consideradas configurações sociais e políticas de cada conjuntura. Finalmente, a autora nos revela quais são os temas emergentes na saúde coletiva no contexto dos anos 2000. No artigo, encontraremos detalhamento sobre tais temas e sobre aqueles eixos. Frisamos que para todas essas grandes temáticas, as mais diversas lentes das ciências sociais e humanas têm potencializado as análises desse objeto complexo que é a saúde em suas várias dimensões. Lembrem que, além do artigo e dessa videoaula, dispomos também de uma síntese em PowerPoint e que o Fórum da Semana aguarda suas valiosas contribuições a partir dessas fontes. No Fórum, deveremos socializar e discutir quais aspectos ou problemas poderiam ser acolhidos pelos principais eixos temáticos descritos no texto a partir de uma reflexão sobre o seu contexto de trabalho no serviço ou em face das necessidades de saúde da população usuária. Reforçamos, por fim, que uma leitura atenta e dialogada tornará sua trajetória pelas ciências sociais em saúde ainda mais rica e fascinante. Vamos lá e ótimos estudos!